Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos tomar os nossos lugares e vamos colocar o nosso coração diante do Senhor para nós iniciarmos essa manhã nossa Escola Bíblica Dominical. É uma alegria muito grande poder estar na casa de Deus, na presença dEle, diante da Sua palavra, para refletir, para ouvir o que Deus tem a dizer aos nossos corações. E eu tenho certeza que você que veio nessa manhã para ouvir a palavra de Deus, Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Eu sei também que você que está em casa e que nos acompanha através do Facebook, eu tenho certeza absoluta que você também vai receber de Deus uma palavra nessa manhã, porque certamente Ele quer falar a você. Eu quero começar orando, começar colocando nosso coração, nossa vida diante de Deus, pedindo a Ele que nos ajude, pedindo a Ele que nos oriente, pedindo a Ele que abra o nosso coração, abra o nosso entendimento nessa manhã, para que nós venhamos compreender com a maior clareza possível todo o desígnio de Deus que Ele quer compartilhar conosco hoje. Feche seus olhos, coloca diante do Senhor o seu coração e peça a Ele nessa manhã que fale poderosamente ao seu coração através da palavra. Bendito Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Gratos pelo Teu amor, gratos pela Tua bondade, gratos, Paizinho Celestial, pela misericórdia que a mais uma manhã se manifesta nas nossas vidas. Nunca é demais, ó Deus, nós declararmos a nossa gratidão. São as Tuas misericórdias a causa de não sermos consumidos, são as Tuas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Obrigado por eu estar aqui, obrigado pelo meu irmão e irmã que nesta manhã se encontra conosco aqui no templo. Obrigado, Senhor, por aqueles que lá nos seus lares têm acompanhado também essa ministração. Que o Teu Espírito, ó Deus, tenha plena liberdade para falar aos nossos corações. Que o Teu Espírito tenha liberdade para me usar poderosamente nesta manhã. Que o Teu Espírito tenha liberdade para falar poderosamente em cada um dos corações, que agora se inclinam para ouvir a Tua palavra. É isso que nós pedimos nesta manhã, Deus bendito, no nome de Jesus, confiados na Tua bondade e misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias para a nossa meditação nesta manhã, no livro de Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo, capítulo 17. Eu quero ler com vocês a partir do verso 8 a seguir. Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8 a seguir. Esse ano, a nossa escola dominical se tornou uma escola atípica, por causa dessa dificuldade das pessoas poderem estar na igreja e poderem acompanhar frequentemente os estudos. A cada domingo uma ministração diferente vai sendo compartilhada com vocês, e possivelmente durante todo esse ano de 2021 a dinâmica deva ser essa, diferente daquilo que nós fazíamos em escolas bíblicas anteriores, onde nós estabelecíamos uma temática e por vários domingos nós íamos discutindo esses temas. Excepcionalmente, a escola agora vai sendo ministrada, como sempre foi, de acordo com a direção do Senhor, mas sem necessariamente se estabelecer uma temática. E isso, inclusive, em respeito àqueles que nem sempre podem estar na escola bíblica e que nem sempre podem estar porque querem abrir o espaço para que outras pessoas também possam participar. Então, eu, pastor Antônio, pastor Léo, nós estamos sempre passando por aqui, deixando para você uma palavra. E eu senti no coração, eu gosto muito, quando estou ministrando ensino, de seguir algum tipo de ordem, algum tipo de lógica, até para eu me orientar e para orientar as pessoas. Eu senti no coração o desejo de compartilhar, enquanto eu puder estar aqui na Escola Bíblica Dominical com vocês, a cada vez que eu puder estar aqui, eu quero compartilhar uma mensagem de um texto da Escritura. Mas é claro, né? Todo mundo que passa por aqui compartilha uma mensagem de um texto da Escritura. Mas o que está no meu coração é compartilhar um texto de cada livro da Bíblia na ordem que eles aparecem na Escritura. Então, cada vez que eu puder estar aqui com vocês,
eu vou compartilhar uma mensagem de um texto, de um livro da Escritura, na ordem que eles aparecem. Então, na última escola que eu estive com vocês, eu compartilhei um texto no Gênesis. Hoje, eu vou ler com vocês Êxodo, capítulo 17, versículos 8 a seguir. Próxima vez que eu estiver aqui, Levítico, a outra Números, a outra Deuteronômio, eu vou seguindo durante este ano, nas oportunidades que Deus me der para estar aqui com vocês. Eu vou seguindo essa lógica. E vou seguindo essa lógica por quê? Eu vou seguindo essa lógica porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é palavra de Deus. Toda a Escritura é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir e para instruir o homem e a mulher de Deus, a fim de que eles sejam perfeitos e perfeitamente instruídos em toda boa obra. E se isso é verdade, então em toda a Escritura, do primeiro livro ao último livro da Bíblia, nós temos uma palavra de Deus para os nossos corações. Então, enquanto eu estiver aqui compartilhando com vocês as nossas escolas bíblicas, cada vez que eu puder estar aqui, eu quero pensar, quero trazer uma palavra de Deus a partir de um livro da Escritura, na ordem que eles aparecem nas nossas Bíblias. E quem sabe esse ano, ou talvez lá pelo ano que vem, a gente consiga passar pelos 66 livros da Bíblia, consiga fechar uma mensagem em cada livro da Escritura. Mas por hoje, Êxodo, capítulo 17, a partir dos versos 8 a seguir, a palavra do Senhor diz o seguinte, 17 de Êxodo, a partir do verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos direcione, que Deus nos abençoe na ministração da palavra dessa manhã. Se eu tivesse que dar um título, um tema para a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, o título que eu daria é o seguinte, e eu acho que isso vem bem a calhar, particularmente a partir do contexto desse 17 de Êxodo. Eu diria que um bom título para a mensagem de hoje é que o deserto, ele é um lugar, o deserto é um espaço, o deserto é um local que Deus separa para instruir, que Deus separa para ensinar, que Deus separa para apresentar princípios que são importantes, princípios que são fundamentais, princípios que são elementares para a fé cristã. O deserto é um espaço pedagógico, deserto como espaço pedagógico. Esse seria um tema que eu daria para a mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Deserto como lugar, deserto como espaço pedagógico. Você já pensou que nos tempos em que nós vivemos, as pessoas, muitos líderes, muitos pregadores, eles têm criado uma geração avessa
a essa ideia de deserto. O que é deserto? Deserto é lugar de solidão, deserto é lugar inóspito. A vida quase não existe por ali, exceção feita a um ou outro oásis que pode ser encontrado no meio da areia. Deserto é lugar onde aparentemente a vida, a esperança, elas simplesmente desaparecem. Deserto é lugar de sofrimento. Deserto é lugar de desafios, de dificuldades. É o calor escaldante durante o dia, é o frio gélido durante a noite. São serpentes que o tempo todo estão por ali esperando a oportunidade para acertar alguém. Infelizmente, muita gente tem pregado um evangelho e tem anunciado esse evangelho a partir de uma meia-verdade. Venha Jesus e Jesus vai curar, vai libertar, vai restaurar, e Jesus vai resolver todos os seus problemas. Isso é verdade. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus resolve todos os nossos problemas. Mas algumas pessoas têm anunciado um evangelho que tem alienado o cristão do verdadeiro sentido, do verdadeiro significado de cuidado de Deus para as nossas vidas. Algumas pessoas têm pregado um evangelho e têm anunciado um evangelho que não condiz com a Escritura. Um evangelho que afirma que após receber Jesus, você nunca mais vai ficar doente. Você nunca mais vai ter dívidas. Você nunca mais terá problemas na sua família. Seus filhos serão sempre abençoados. Sua esposa vai ser maravilhosa. O seu esposo lindo. Seus vizinhos vão ser bênção pura. Lá no seu trabalho, só alegria. E você vai caminhando de bênção em bênção, de glória em glória, até o dia que for chamado para a presença do Senhor ou até o dia do arrebatamento da igreja. Aí a pessoa fica encantada com esse tipo de evangelho, um evangelho que garante que depois que eu crer em Jesus, nunca mais eu terei problemas, nunca mais eu terei dificuldades. Um evangelho que garante que depois que eu crer em Jesus, Deus vai colocar os anjos dele ao meu redor e eles vão estar como um escudo, me livrando de todo desafio, de toda dificuldade. Esse é o evangelho que eu sempre sonhei. Se é o caso de alguém aqui, se você sonhou com esse evangelho, me desculpe, mas isso não é sonho, isso é pesadelo. Isso não tem a ver com a Escritura. Isso não tem a ver com a Escritura. Não existe esse tipo de promessa na Bíblia para aqueles que realmente querem se tornar seguidores de Jesus. Deserto, que é um lugar de onde as pessoas hoje têm fugido o tempo todo. Ninguém quer ficar isolado, ninguém quer ter o sentimento de abandono que o deserto gera. Ninguém quer se sentir inseguro. Ninguém quer se sentir privado das coisas. O deserto, esse lugar que aparentemente traz toda a gama de sentimentos negativos, é a escola que Deus prepara para todo aquele que quer não apenas caminhar com Ele, mas que quer se apropriar de todas as bênçãos que Ele promete. Deus faz uma série de promessas e bênçãos para você em Cristo Jesus, mas para que você compreenda que bênçãos são essas e para que você se aproprie adequadamente de cada uma dessas bênçãos, você vai ter que passar pela escola do deserto. O próprio Jesus, Deus que se fez homem e habitou entre nós, depois de confirmado o Filho de Deus a partir do batismo, a Bíblia diz que foi para a escola do deserto. Passou 40 dias por lá para aprender princípios importantes. E só depois desses princípios é que efetivamente ele começou o seu ministério. Paulo, o grande apóstolo Paulo, teve que passar uma jornada no deserto para que entendesse, para que compreendesse com clareza a grandeza, o significado real do Evangelho de Jesus, Senhor e Salvador. E só depois disso ele teve clareza absoluta para deixar para a gente a contribuição que o Novo Testamento traz a respeito de Jesus, a respeito da salvação, a respeito da nossa relação com Deus. O deserto é a escola que Deus preparou para que eu e você pudéssemos efetivamente ser capacitados a conhecê-lo, ser capacitados a entender a vontade dEle e ser capacitados para nos apropriarmos de tudo aquilo que Ele tem para nós.
Se você prestar atenção, eu li aqui o Êxodo, capítulo 17, mas a história começa um pouquinho antes, e eu não vou ler o texto anterior, depois você pode ler lá na sua casa. A história começa lá no Êxodo 15, o povo de Israel havia saído do Egito, e aqui havia acabado de atravessar o Mar Vermelho, estavam lá do outro lado, Deus deu vitória ao seu povo contra o Egito e contra todos os seus inimigos, contra todos os seus adversários. Capítulo 16, ele é importante, por quê? Porque o capítulo 16 mostra que depois que Deus libertou o povo do Egito, com mão forte, com o braço estendido, depois que eles atravessaram uma última barreira que os impedia de caminhar em direção à terra prometida, que era o Mar Vermelho, o grande mar. Depois que eles atravessaram tudo isso, e que agora já estavam prontos, foram libertos, e agora estão prontos, preparados para se apropriar da promessa que Deus lhes fez, a terra prometida. Antes de entrarem na terra, a Bíblia diz que lá do Egito, de onde eles saíram, até a terra de Canaã, pelo caminho dos gentios ali, poucos dias, 30 e poucos dias, eles conseguiriam chegar nos limites da terra de Canaã. Era um caminho fácil de se seguir. Mas para entender o que Deus fez no Egito, e para entender o significado das bênçãos que Ele prometeu, da terra que mana leite e mel, para se apropriar adequadamente disso, era necessário passar pelo deserto. E lá no capítulo 16, a Bíblia diz que Deus faz exatamente isso. Deus conduz o povo de Israel para o deserto. Os seres humanos, eles têm uma série de necessidades, mas existem 3 necessidades que são necessidades básicas. São necessidades sem as quais a vida se torna impossível. Nós temos sede, nós temos fome e nós temos necessidade de segurança. Essas 3 necessidades, se a gente pensar uma escala de necessidades que o ser humano possui, que o ser humano tem, essas 3 necessidades são as necessidades sem as quais a vida se torna impossível. Nós precisamos de água, nós temos sede. Nós precisamos de alimento, nós temos fome. E nós precisamos de segurança. Essas 3 coisas, elas são básicas, elas são necessárias para a nossa sobrevivência. E o que é que Deus faz quando conduz o povo lá no capítulo 16, e aqui no capítulo 17, depois no Êxodo, e vai seguindo por diante? O que é que Deus faz quando conduz o seu povo para o deserto? Primeira coisa que Deus faz, primeira lição importante que Ele traz para o povo, é que Ele é Deus que supre todas as nossas necessidades. Deus supre necessidades. O que vem além de necessidade é graça, é favor imerecido, é bênção. O nosso Deus não é o gênio da lâmpada, que está ao seu serviço o tempo todo, para atender cada uma das suas futilidades. Eu quero um carro, mas quero um carro vermelho, e não pode ser vermelho, não, tem que ser um vermelho assim, meio vermelho uva, meio vermelho sangue, e o carro tem que ter banco de couro, e o couro não pode ser couro comum, não, tem que ser couro de búfalo, senão eu não quero. Você já aprendeu, ou já ouviu aquela história de que você precisa ser específico nas suas orações, tem que pedir exatamente cada detalhe que você quer para Deus te atender, então vai dar tudo certo? Isso é verdade, a gente precisa ser específico nas orações que faz. Mas o que eu estou dizendo para você é que Deus não é um gênio da lâmpada, que fez de você o seu amo e que está lá à sua disposição o tempo todo para atender cada uma das suas futilidades, das suas banalidades. A promessa que Deus faz, e a escola do deserto já ensina isso logo de princípio. A promessa que Deus faz é que o Deus que libertou você do Egito é o Deus que supre cada uma das suas necessidades. Se você precisa, Ele é Deus de provisão. Se você necessita, Ele é Deus de provisão.
Capítulo 16, o povo está caminhando pelo deserto, há vários dias. E de repente a primeira necessidade básica surge. O povo está com fome. Está com fome. Água, lá no finalzinho do capítulo 15, a gente já tem uma manifestação da misericórdia de Deus. Caminharam depois que atravessaram o Mar Vermelho 3 dias, não tinha água, chegaram num local de águas amargas. Deus fez um milagre, saciou momentaneamente a sede deles ali, mas ainda não é deserto, ainda é um lugar próximo. Depois tem Elim, tem um oásis com 12 fontes de água, 70 palmeiras. Por enquanto não é deserto. Por enquanto é só você entender que Deus quer te ensinar, que Deus quer te instruir. Que Deus quer, diante dos desafios, diante das dificuldades, deixar para você lições que são lições não apenas importantes, mas necessárias, para a gente continuar bem a nossa caminhada. Então, capítulo 16, o povo está andando no deserto, já está com fome, muitos dias caminhando por ali, enjoados do pão que eles haviam trazido lá do Egito. Tem muito gado caminhando com eles, mas você sabe o problema de pastor, não é? Ninguém quer matar a ovelhinha para fazer o churrasco, porque se todo mundo decidir fazer isso, daí a pouco já não sobra mais ovelha. Tem um negócio de que Deus quer sacrifícios que serão oferecidos e ninguém sabe exatamente o teor desses sacrifícios. Então, de repente, o povo chega em Moisés e começa a murmurar. O deserto é lugar de provar aquilo que realmente está no nosso coração. Um povo que havia saído do Egito e que havia, poucos dias atrás, louvado a Deus lá do outro lado do mar, cantando, louvando e bendizendo a Deus pelo grande livramento que Deus havia dado. 3 ou 4 dias, algumas semanas depois, por causa da fome que apertava, de repente se aproximam de Moisés e Arão e a Bíblia diz que eles começam a questioná-los. Quando nós estávamos no Egito, nós tínhamos carne com abundância, nós tínhamos pão com abundância. E agora vocês nos trouxeram aqui para o deserto para morrermos de fome. Olha como nós somos ingratos. Vocês já viram falar nisso? Que escravo tem pão com abundância e tem carne com abundância para comer? Onde é que você ouviu falar disso? Que um dono de escravo é tão generoso assim que manda liberar a padaria e que manda o açougue enviar picanha para os escravos fazerem churrasco todo dia. Gente, esse povo mal sabia o que era carne no Egito, comia carne aqui e ali quando era possível. O pão tinha que ser um pão minguado para conseguir manter as forças para o trabalho escravo. Mas o que é que o deserto faz com as pessoas? O deserto mexe com o coração. O deserto mexe com a mente. O deserto enuvia os nossos pensamentos. O deserto nos torna míopes. O deserto faz com que a gente deixe de enxergar as coisas como elas realmente são. O povo podia ter chegado em Moisés e Arão e ter dito: olha, Deus, o Deus poderoso que nos tirou do Egito, ore a Ele para que Ele envie pão e carne para a gente, porque nós gostaríamos aí de um sanduíche com carne, seria ótimo isso, e não haveria problema nenhum, como de fato não houve. Mas o grande problema desse povo é exatamente isso. À medida em que eles são conduzidos para o deserto e as primeiras necessidades surgem, a gente começa a perceber onde é que está o coração desse povo. E o coração deles ainda não estava totalmente inclinado para Deus. Reclama Moisés, Moisés vai orar ao Senhor. E o Senhor diz: pode dizer para o povo que hoje à tarde esse povo vai comer carne até enjoar. E amanhã de manhã tem pão garantido para eles. Pode ir lá e pode dizer ao povo. Moisés foi e disse: olha, Deus mandou avisar vocês que Ele vai provar que foi Ele que tirou vocês do Egito. Vocês não saíram do Egito por acaso. Você não foi salvo por acaso. O sangue que foi derramado lá no madeiro para resgatar você, isso não foi um evento fortuito da história. Isso não foi um acontecimento qualquer, não foi por acaso que Ele morreu para salvar você. O evento salvação não é um evento que ocorre ao acaso.
Deus deixa isso claro, avise ao povo. Ele vai mandar carne hoje e amanhã vai mandar pão para vocês saberem que Ele é o Deus que tirou vocês do Egito. Que Ele é o Deus que supre cada uma das suas necessidades. Você lembra da primeira tentação de Jesus no deserto? Pão. Essa necessidade básica que o ser humano tem. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Diferente do povo de Israel que murmura e que diz: quando eu estava na casa do meu pai José e de Maria, eu comia pão todo dia. Agora que eu sirvo a Deus e vou sair anunciando as boas novas, eu fico aqui com fome no meio do deserto. Ao invés de murmurar, o que é que Jesus diz para o diabo diante da tentação? Diz: está escrito, o homem não vive só de pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Está escrito que Deus é aquele que supre cada uma das nossas necessidades e que nós podemos confiar cegamente nessa verdade. Você pode confiar nisso. Deus é aquele que supre cada uma das suas necessidades e Ele não deixa passar em branco uma. Você pode se lançar cegamente aos braços misericordiosos dEle e pode confiar nisso, porque essa palavra é fiel, essa palavra é infalível. À tarde a gente sabe a história. Deus manda um vento de um lado para o outro lá e joga codornizes no deserto, onde eles estão ali no acampamento. E a Bíblia diz que eles pegam aquelas aves e preparam aquilo ali e comem carne até enfastiar. Dia seguinte o povo levanta e o famoso maná, que a gente conhece bem na história, que foi dado não só naquele dia, mas que durante todo o período de peregrinação no deserto, Deus continuou fielmente dando maná de domingo a sexta-feira para o povo, todos os dias de manhã. Eles só tinham o trabalho de recolher o material ali e fazer o pão e comer. Deus cumpriu fielmente a sua palavra. Você precisa de alimento, você precisa de pão. Pão e carne aparecem lá no capítulo 16, é o anseio do povo. Eu supro a sua necessidade. E supro ela de forma poderosa, de forma extraordinária. Esse é o Deus que tirou o povo do Egito. Mas para o povo entender isso, era preciso ir para o deserto. Era preciso que cada um manifestasse a real intenção, o real sentido, o real significado da fé que cada uma dessas pessoas tinha. E além disso, era necessário que Deus poderosamente se manifestasse ali para que o povo compreendesse. Ele supre a sua necessidade de pão. Quando a gente chega no capítulo 17, de novo, depois do povo comer pão e se alegrar diante de Deus, o povo continua as suas jornadas. E a Bíblia diz que durante essas jornadas Deus vai dando mandamentos, vai dando orientações ao povo. Mas chega um momento que acaba a água. De novo, e esse não é o único evento ou o segundo evento, nós vamos perceber isso durante toda a peregrinação no deserto, aqui e ali. A escassez de água, a falta de água vai ser uma realidade. E aqui no capítulo 17 começa com essa história. Falta água. E o povo que tinha que ter aprendido com o pão e a carne, que Deus graciosamente enviou a eles. O povo que tinha que ter aprendido com esse milagre que Deus havia feito há poucos dias atrás. Ao invés de simplesmente chegar em Moisés e dizer: olha a Deus por nós e peça que Ele nos envie água. A Bíblia diz que o povo de novo começa a murmurar, começa a reclamar, começa a questionar. Aquele povo que estava penando lá no deserto, lá no Egito, na escravidão, e clamando a Deus: Deus nos livre do jugo do Egito. Agora olha para Moisés e diz: foi para isso que você nos tirou do Egito? Para matar nós, a nossa família e os nossos animais de sede? Deixasse a gente morrer lá no Egito, como escravos. Gente, olha a dureza de coração desse povo. O ânimo desse pessoal aqui estava tão exaltado. Essa é uma necessidade básica, água. A gente precisa comer, a gente precisa beber para sobreviver. É uma questão de sobrevivência. E o ser humano, quando não tem esses elementos à sua disposição, ele foge da razão, ele perde a razão. O ânimo desse pessoal estava tão exaltado que quando Moisés ora a Deus, Moisés diz para ele: olha Deus, faz um milagre,
porque o povo já está a ponto de apedrejar-me. Esse é o ponto assim mais alto, eu vou usar essa expressão, no que diz respeito à rejeição que um líder em Israel podia sofrer. Quando um líder, ele chegava à condição de ser condenado ao apedrejamento, ou quase apedrejamento, eu vou dizer assim, esse era o ponto alto do seu fracasso. Era sinal que ele realmente falhou assim, em todos os sentidos. E isso era gota d'água para mostrar a insatisfação e a rejeição do povo em relação a ele. Interessante que quando a gente vai para o Novo Testamento e lê a história de Jesus nos Evangelhos, Jesus por algumas vezes fugiu de uma condição assim, não é? A Bíblia diz que as pessoas pegaram em pedras para apedrejá-lo e Jesus sai no meio da multidão. Isso demonstrava a rejeição daquele povo em relação a Jesus. A gente tem no livro de Atos um outro personagem que não teve a mesma sorte que Jesus, Estevão, e que foi rejeitado, e o apedrejamento foi a demonstração clara da rejeição à liderança dele. E aí, se a gente continua olhando no Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo, que também foi apedrejado, e a Bíblia diz que um dia apedrejaram ele, jogaram ele lá do outro lado do muro, achando que ele havia morrido. Mas ele só levantou, bateu a poeira e seguiu o caminho. Então, olha a situação de angústia que Moisés vive. O povo já está a ponto de apedrejar de Deus. E aí Deus dá uma ordem específica para Moisés, junta os anciãos, leva eles ali a um determinado local, tem uma pedra lá, e lá você vai ferir a pedra com seu cajado e vai jorrar água, e aí tem água para todo mundo beber. O milagre aconteceu, água saiu da rocha, o povo de Israel bebeu, se saciou, e aparentemente a situação está resolvida, não é? Mas quando a gente continua a leitura do Êxodo e dos outros livros do Pentateuco, a gente percebe que não é tão simples assim. Mas o que interessa para a gente aí no início do capítulo 17? É que a segunda necessidade do povo foi satisfeita. Vocês precisam de água? Para que murmurar? Para que reclamar? Apenas peçam. Isso é uma necessidade básica. Tem promessa de provisão. Ah, mas nós estamos no deserto não tem água, fiquem tranquilos. Se é promessa de provisão, Deus faz jorrar água de pedra. Literalmente falando, Deus fez isso. E ao fazer isso, a lição que Ele queria e que Ele queria ensinar para eles e quer nos ensinar hoje, nessa escola do deserto, é que o seu Deus provê cada uma das suas necessidades. Você precisa de pão? Precisa. Isso é uma necessidade, você não vive sem pão. Deus provê a sua necessidade. E dá até carne junto com o pão para você não reclamar, não é para não dizer que é só pão. Você precisa de água? Precisa. Deus é Deus de provisão, Ele faz jorrar água de pedra para satisfazer a sua necessidade. E qual é a terceira necessidade que a gente tem, que a gente não tem possibilidade de viver sem ela? A necessidade de estar seguro. O trecho que eu li com vocês, a partir do verso 18 a seguir, fala exatamente disso. Depois de barriga cheia de pão e de carne, depois que a sede do povo foi saciada, olha o novo desafio do deserto. O povo está caminhando bem, de repente Moisés recebe a notícia. Tem um bando de beduínos do deserto que estão atacando o povo. E que estão atacando lá nas últimas fileiras, onde estão as pessoas mais fracas, onde estão as pessoas idosas, onde o arraial está desguarnecido. Amaleque é apresentado aqui. Os amalequitas, eles eram meio irmãos de Israel. Amaleque é descendente direto de Esaú, o irmão gêmeo de Jacó. A gente conhece muito bem a história dos dois. Nós temos um Amaleque que num dado momento decide pelejar contra Israel. Eles eram povos que não tinham espaço certo. E como eu disse para vocês, deserto, apesar de ser deserto, ele tem oásis, ele tem espaços onde a vida teima em continuar existindo. Possivelmente esses ataques que Amaleque decide investir contra o povo de Israel estivessem vinculados exatamente a isso. Sei lá se esse povo está caminhando aí no deserto em busca de algum oásis, e se eles conseguem fazer isso, encontrar os melhores lugares, o que é que nós vamos fazer, né? Para onde é que nós vamos? Então, como povos do deserto, eles decidem investir contra o povo de Israel e fazem um estrago
entre os israelitas, e de novo a angústia do povo vem. No primeiro momento, angústia por pão e carne, num segundo momento, angústia por água, e agora angústia por segurança. Nós estamos no deserto. Aqui não tem para onde correr, não tem como se esconder. Esse povo que veio para o deserto não é povo guerreiro, não é povo que tem exército estruturado, é um bando de ex-escravos que saiu aí a mando do Senhor e que vai na direção de Moisés. Alguém diz para Moisés a situação em que o povo se encontrava. O terror deve ter se abatido sobre o coração da maioria daqueles. Se os amalequitas decidirem agora matar todos nós, quem não morreu de fome, não morreu de sede, vai morrer ao fio da espada. E novamente Moisés entra em ação. À medida que essa peleja inicia, o versículo de número 9 diz que Moisés chama Josué, diz para ele: escolhe nos homens e saia à peleja contra Amaleque. Nós estamos sendo ameaçados, a nossa segurança está sendo ameaçada, mas você vai reunir soldados, vai enfrentar os inimigos, vai enfrentar os adversários. Agora, olha como Moisés age em relação a essa situação toda. Moisés diz: amanhã eu estarei no cume do outeiro, eu estarei lá no alto do monte, e o cajado de Deus e a vara de Deus estará nas minhas mãos. Se a gente pensa, particularmente esse versículo 9, tem duas coisas que são importantes aqui, ou três coisas. Primeiro lugar em que Moisés vai estar, eu vou subir ao outeiro, vou subir ao monte, vou estar lá no ponto alto. Esse é um primeiro elemento importante. Daqui eu consigo ver a guerra e daqui eu consigo, de fato, ser o instrumento que Deus precisa que eu seja. Segunda coisa importante, nós temos a vara de Deus, nós temos o cajado. Cajado que Moisés utilizou. Esse cajado é muito conhecido no livro de Êxodo. Esse cajado se transforma em serpente. Esse cajado fere o Nilo e faz com que as águas se tornem sangue. Esse cajado faz surgir rãs. Esse cajado fere a poeira e faz com que dela surjam piolhos. Esse cajado traz chuva de pedra e enxofre. Esse cajado que Moisés traz nas mãos, ele traz gafanhotos para o Egito. Esse cajado que Moisés tem nas mãos, ele fez com que o Mar Vermelho se abrisse, se dividisse em duas partes. Esse cajado que Moisés tem nas mãos é o mesmo cajado que ele utilizou para ferir a rocha e para que a água saísse dela. O que era esse cajado? Moisés disse: esse é o cajado de Deus, essa é a vara de Deus. Não tinha nada de especial naquilo. Era uma vara de madeira que geralmente as pessoas utilizavam, principalmente os anciãos, para se conduzirem. E que no caso dos chefes de família, isso servia para torná-los distintos em relação aos demais, para mostrar a autoridade deles. Então o cajado servia tanto para conduzir alguém, a vara, tanto para disciplinar alguém, como servia também para demonstrar autoridade. Quando Moisés diz: a vara de Deus vai estar comigo lá em cima, o que Moisés está dizendo é que eu tenho a autoridade da parte de Deus. Deus me deu essa autoridade. Esse poder que Deus me concedeu e que por várias vezes ele foi materializado em todas essas situações que eu compartilhei com vocês. Nós vimos essa vara de Deus, nós vimos esse cajado de Deus em ação. Nós vimos essa manifestação do poder de Deus. Dizer que a vara de Deus vai estar comigo é dizer: como a vara de Deus feriu o Nilo, como a vara de Deus abriu o mar, como a vara de Deus fez com que água jorrasse da pedra, a vara de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus será suficiente para nos dar vitória contra os nossos inimigos e para garantir a nossa segurança. Era isso que Moisés queria dizer ao povo. Então primeiro ele vai para um lugar alto, depois ele tem a vara de Deus. E outra coisa impressionante, ele diz: a vara de Deus vai estar nas minhas mãos.
As mãos de Moisés, pelo menos em 2 momentos aqui no livro do Êxodo, elas são utilizadas como instrumentos de Deus também para fazer milagre. Em dado momento a Bíblia diz que Moisés pega lá um punhado de cinza nas mãos e joga isso no ar. E a Bíblia diz que uma praga se espalhou sobre o Egito. Uma praga que acabou se tornando em tumor e que atingiu grande parte dos egípcios. No outro momento a Escritura diz que Moisés levanta, estende as suas mãos. Enquanto as mãos estão estendidas, as trevas caem sobre o Egito de tal maneira que só onde havia hebreu é que havia luz. Então tanto o cajado que Moisés segurava quanto as mãos de Moisés eram instrumentos poderosos de Deus para fazer a manifestação do poder dele se manifestar e se tornar concreto. Moisés tem confiança, eu sei que Deus está conosco. A vara de Deus está aqui. As minhas mãos estão aqui, nós vamos estar juntos nessa batalha. A Bíblia diz que enquanto Josué e os soldados que ele conseguiu juntar vão para a peleja, Moisés sobe para o monte. E a Bíblia diz que ele faz aquilo que ele disse. Ele estende as mãos lá de cima, olhando para Israel, enquanto a batalha se trava. E a Bíblia diz que enquanto as mãos de Moisés estavam estendidas, o povo de Israel tinha vitória. Você já tentou manter os seus braços estendidos assim por algum tempo, sem nada nas mãos? Só assim. Quanto tempo você acha que você consegue ficar com os braços estendidos nessa posição? Possivelmente você vai conseguir fazer isso por alguns minutos. Começa muito bem, mas logo você percebe que os braços pesam e que aparentemente a lei da gravidade ela está contra você. E se você teimar demais, logo vem cãibra e você perde as forças. Moisés, além dos braços estendidos, ainda está com a vara de Deus nas mãos. A Bíblia diz que amanheceu e Moisés foi. E a Bíblia diz que a peleja durou até a tarde. Você já pensou o que é isso? O que é uma pessoa ficar com os braços estendidos, segurando uma vara, segurando um cajado, durante o dia inteiro? Moisés percebeu que não dava conta. Por mais que ele se esforçasse ali, de vez em quando cansava, e aí tinha que descansar. E ele notou que toda vez que os braços doíam e que ele baixava as mãos, Amaleque começava a causar danos para o povo de Israel. E aí de novo a gente vê o valente Moisés levantando os braços e a vara de Deus uma outra vez. E o povo começa a vencer de novo, e quando Moisés pensa que não, as forças se esvaem uma outra vez. E aí Moisés vê de novo o povo perdendo e vai juntando lá as últimas forças para tentar manter a todo custo essa vara, esse cajado no alto. A bênção de Moisés é que Moisés, como líder, ele aprendeu que ninguém lidera sozinho. A bênção de Moisés é que Moisés, como líder, ele aprendeu que líder precisa de outras pessoas para auxiliá-lo, para ajudá-lo, que sozinho não dá. Quando ele decidiu subir o cume do monte, a Bíblia diz que ele levou Arão e levou Ur. Arão, seu irmão, Ur é uma pessoa invisível nas Escrituras, não se sabe ao certo quem é essa pessoa. Mas o que se sabe é que ele era um líder reconhecido em Israel e que ele era uma pessoa da confiança de Moisés. Porque o Moisés que cria na intervenção de Deus foi o Moisés que levou 2 pessoas que, como ele, acreditavam que Deus haveria de intervir a favor do seu povo. Quando Arão e Ur perceberam aquela dinâmica toda, braços baixados o povo perde, braços estendidos o povo ganha, imediatamente eles tiveram uma ideia. Correram lá, pegaram uma pedra, colocaram no canto, mandaram Moisés se assentar. Senta aí, Moisés. Moisés sentou e cada um assumiu um lado. Arão disse: eu fico desse lado. Ur disse: eu fico desse. Então a gente agora vai segurar. Os braços dele já não tem mais força. Se levantar, cai. Nós já perdeu toda a força. Mas um de um lado e outro do outro. A Bíblia diz que eles seguraram os braços de Moisés até o entardecer.
O Moisés que teve as energias esvaídas de tanto se esforçar para manter esses braços estendidos, agora tem dois companheiros do lado que também passam pela mesma situação. Ou você acha que é fácil segurar o braço de uma pessoa durante todo o dia? Você acha que é fácil isso? Aquilo que num primeiro momento é brincadeira, daí a pouco aquilo lá está pesando 1 tonelada, gente. Eu imagino Arão e Hur suando ali do lado de Moisés, dando cãibra e tentando de todo jeito manter esse braço estendido até que efetivamente a vitória se concretizasse. Mas moral da história, eles fizeram isso. Eles sustentaram os braços de Moisés até que efetivamente a Escritura diz que a vitória foi concedida ao povo de Israel. De uma vez por todas, Israel venceu Amaleque. O texto diz que o estrago que Josué fez foi grande. Versículo 13 diz que assim Josué desfez a Amaleque. Então foi um estrago enorme, o estrago que Josué e que o grupo de soldados que o acompanharam fizeram em relação aos seus adversários. E aqui a gente vê, para fechar aquilo que eu quero compartilhar com vocês, sobre esse espaço pedagógico que é o deserto. A partir desse livramento, a gente percebe uma outra vez que Deus, Ele supre cada uma das nossas necessidades. O povo precisava de segurança e Deus se mostrou porto seguro nesse processo. Tão interessante isso, que depois da vitória que Josué e os seus exércitos tiveram contra os amalequitas, no versículo 14, Deus diz para Moisés, Moisés escreve para memória, para memorial num livro e relata-o aos ouvidos de Josué. Olha só, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Amaleque, a Escritura diz que Josué desfez, quase acabou com a raça desse pessoal. Lá na frente, na época dos reis, a gente tem Amaleque de novo, tem um Saul que troca as mãos pelos pés e que faz bobagem lá. Agora, uma questão interessante em relação a Amaleque é que essa guerra, essa primeira batalha, é a primeira batalha depois que o povo sai do Egito. Essa primeira batalha foi tão importante, mas tão importante, que ela se tornou uma espécie de paradigma para mostrar que Deus vai dar segurança, para mostrar que Deus vai guardar, para mostrar que Deus vai proteger, para mostrar que Deus vai livrar o seu povo de uma vez por todas de todos os seus inimigos, de todos os seus adversários. É tão sério isso, que na cultura, na tradição judaica, todo povo que se levantava contra Deus, ou que se levantava contra o povo de Deus, ele era chamado de amalequita. Não no Antigo Testamento, no contexto do Antigo Testamento, porque existem outros povos. Mas lá no período interbíblico, depois do período interbíblico, na época do próprio Jesus, Flávio Josefo, por exemplo, um historiador pós-Jesus, ele chegou a dizer que, na tradição judaica do seu tempo, da sua época, o Império Romano era nominado pelos judeus de Amaleque. Amaleque se tornou uma espécie de estigma de todos aqueles que se levantam contra Deus, que se levantam contra o povo de Deus. E a vitória é contra Amaleque, e essa palavra da parte de Deus registra isso, escreve isso, que eu hei de riscar de debaixo dos céus o nome de Amaleque. É uma promessa que Deus faz ao povo. E a promessa é, pode escrever isso aí, nenhum inimigo vai prevalecer contra o povo de Deus. Pode escrever, pode registrar isso. A segurança daquele que confia no Senhor, a segurança daquele que se refugia no Senhor, a segurança daquele que espera no Senhor, ele é garantida. Escreve isso, registra isso. Moisés edifica um altar, dá um nome a esse altar, e no verso 16 o texto diz o seguinte: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então o problema aqui, Amaleque foi só um tipo do inimigo de Deus, do inimigo do povo de Deus. É um tipo real, é um povo que pelejou e que foi destruído.
mas ele foi selecionado como um modelo. Igual esse Amaleque aí, muitos Amaleques vão surgir. Lembra do anticristo lá no Novo Testamento? João não disse isso? Tem anticristo, muitos já surgiram por aí, mas tem um que virá lá no final das contas. Então existe um tipo, existe um modelo. Amaleque aqui se torna um tipo. E esse é um juramento que Deus faz, eu juro, que haverá guerra do Senhor. Não é guerra de Israel contra Amaleque, não, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Deus promete, Deus garante que você vai ser guardado do poder, vai ser guardado da força, vai ser guardado das investidas de Amaleque. Tem algumas tipologias importantes que a gente pode extrair desse texto. O versículo 15 diz que Moisés edificou um altar e chamou o altar Yahvé Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Foi o nome deste altar que Moisés edificou depois da grande vitória que eles tiveram. Yahvé Nissi, ou o Senhor é a minha bandeira. Agora olha que coisa interessante. Essa palavra Nissi, ela vem do Nes, que é a palavra hebraica para bandeira, que é a tradução que se tem aqui. Mas esse termo pode ser traduzido como bandeira, pode ser traduzido como haste, pode ser traduzido também como um sinal, um prodígio, uma maravilha. Tem uma série de possibilidades de tradução que existe por aqui. Mas uma coisa importante, quando Moisés edifica o altar naquele lugar, o nome que Moisés dá ao altar é esse. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa haste. O Senhor é o sinal visível que nós temos, de que se nós estivermos com Ele, de que se nós andarmos com Ele, nós teremos todas as nossas necessidades supridas. Quando a gente vai para Isaías capítulo 11, versículo 10, a raiz de Jessé, uma promessa feita e relacionada à pessoa de Jesus, ela é chamada de bandeira, ela é chamada de haste, ela é chamada de pendão dos povos. Quando a gente vai para João, capítulo 3, versículo 14, Jesus disse, da mesma forma que Moisés levantou uma serpente no deserto, assim o Filho do Homem há de ser levantado. Quando a gente vai para João capítulo 12, versículo 32, Jesus diz, um dia eu serei levantado, o Filho do Homem vai ser levantado, e quando isso acontecer, eu vou atrair todos a mim. Quando Moisés dá para este altar o nome de Yahvé Nissi, o Senhor é a bandeira, é a minha bandeira, Moisés já está de forma profética, anunciando que Deus vai levantar uma haste, Deus vai levantar um pendão, Deus vai levantar uma bandeira, Deus vai dar um sinal de que efetivamente aqueles que confiam nele jamais serão confundidos. E eu não sei se é de propósito ou não, mas eu fiz o sinal aqui. Você se lembra como é que Moisés ficou durante o período da batalha? Deve ter ficado assim. E o que isso simboliza para a gente? O que é isso? Não simboliza a cruz? Essa batalha do Senhor contra Amaleque de geração em geração, e não é batalha para ver quem ganha ou quem perde, não, porque a vitória já foi concedida aqui uma vez, e a promessa é só que a batalha se repete e que o fim dela vai ser sempre o mesmo. Por quê? Porque não é batalha contra carne e sangue, é o Senhor dos exércitos que peleja contra o seu povo. Pode ser que essa maneira com que Moisés encarou a batalha, que isso seja um tipo. O que é um tipo? Um tipo é uma imagem que a gente tem no Antigo Testamento, um personagem, o perfil dele, alguma coisa que ele realiza, que simbolicamente aponta
para o futuro, aponta para Jesus. Se a gente puder fazer esse tipo de viagem que eu fiz com vocês, então a coisa se fecha de forma muito tranquila, não é? Esse altar que é chamado Senhor e a minha bandeira, é só uma declaração formal dizendo que Deus vai levantar um pendão, vai levantar uma haste, vai dar um sinal. Onde é que Jesus foi crucificado mesmo? O Gólgota era o que mesmo? E foi aonde? Nesse monte, no Gólgota, não foi lá no cume, não foi lá em cima. A Bíblia diz que todo mundo passava embaixo e de longe via. Jesus disse, 12:32 de João, quando o Filho do Homem for levantado, todos eu atrairei a mim. Você tem promessa. Você tem promessa da parte de Deus, de que o Deus a quem você serve, Ele há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Agora, Ele só vai suprir a sua necessidade quando a necessidade surgir. E a necessidade só surge quando a gente está no deserto. Então, diferente do que muita gente lá fora diz, deixa eu dizer uma verdade para você. Deserto é lugar de crente. Deserto é lugar de crente. Se você já ouviu dizer que deserto é lugar de caído, de endemoniado, de crente que está em pecado, de gente que não tem fé em Deus, porque essas pessoas de fato não interpretam a Escritura. Deserto é lugar de crente, deserto é escola de Deus. Deserto é o lugar privilegiado que Deus conduz todos aqueles que são salvos. Com duas finalidades. Primeiro, para que essa pessoa o conheça. Você só conhece a Deus de fato e de verdade no deserto. E depois, para que você compreenda de fato a grandeza daquilo que uma vez por todas Deus fez por você, por mim, por cada um de nós, lá na cruz do Calvário, e para que você finalmente possa, poder se apropriar de todas as promessas que Ele fez a Canaã, e não Canaã terrena, mas uma Canaã celestial que Deus tem preparado para os seus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que no seu deserto, eu sei que muitos aqui estão passando pelo deserto, que quando você tiver aquela vontade de murmurar, quando a língua começar a coçar e você pensar, gente, mas parece que quando eu não era crente, eu não era tão atribulado como sou. Quando a língua der vontade de conversar uma bobagem dessa, lembre-se disso. O deserto enuvia a sua mente. O deserto torna você míope. O deserto distorce a realidade. Não cai nessa não. Está sofrendo no deserto? Ao invés de murmurar, simplesmente coloque-se diante de Deus e diga: Deus, qual é a lição que o Senhor quer me ensinar hoje? Eu estou aqui pronto. Pode falar porque o teu servo escuta. Pode falar porque a tua serva ouve. E aí você vai aprender o que é que Deus tem para você nesse momento que você de repente pode estar vivenciando.